Dando continuidade, pessoal, vamos falar agora sobre a quarta revolução industrial, que tem uma data, vamos dizer assim, que marca a quarta revolução industrial, que é 2012, por causa daquele congresso que houve em Hanover, que eu já lhe falei, tá? Vamos olhar aqui, depois a gente vai passar cada tecnologia mais característica dessa indústria 4.0, que também é chamada de quarta revolução industrial, ok? Olha só, automação digital com sensores para controle de processos. Isso é muito interessante, isso é muito significativo. Gente, deixa eu te dizer um negócio, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu venho trabalhando com controle de processos há 40 anos. 40 anos que eu trabalho com controle de processos. Eu posso falar para vocês de quem viveu isso, tá certo? Os processos eram extremamente manuais. Os controles de processos se davam por formulários e a gente preenchia esses formulários à mão. Você não imagina a mão de obra e a quantidade de erro que se tem pelo fato de você estar tendo que passar na linha, recolhendo formulários, que também a gente pode chamar checklist. Se você quiser saber o que é um checklist, pense numa viagem aérea, enquanto você está lá sentado, enquanto você está adentrando no avião, o piloto e o copiloto estão fazendo um checklist da cabine de comando da aeronave, verificando todos os comandos, anotando se está tudo perfeito, para que a decolagem se dê sem um incidente, para que o voo se dê sem um incidente. Estão me entendendo, gente? Então, você pode comparar esse checklist que o comandante, que o copiloto faz numa partida de um voo, como um controle de processo. Que processo é esse? Decolagem. Veja como a comparação é certa. Aquilo é um controle de processo. O piloto está fazendo um controle de processo na decolagem. Em cada etapa do voo, terá um controle de processo. Imagine que o avião está a ponto de aterrissar. Existe outro controle de processo, ele tem que fazer manobras. Então, o que é que caracteriza a quarta revolução industrial? Esse controle de processo ser feito através de automação digital com sensores inteligentes. Isso tem um ganho significativo na velocidade dos processos e na precisão. Presta atenção no que eu estou dizendo, tá? Precisão. Por quê? Porque vários e vários formulários que eu recolhia na área para fazer análise do que estava acontecendo na produção vinham com erros. Você pode imaginar que tipo de erro. Por exemplo, dados chutados, valores anotados, chutados. Em vez de ser anotado através de um equipamento que estava medindo a temperatura, a pressão, a velocidade, a corrente, a tensão. O operador não quer aqui falar isso, não é condenando o operador, não. É porque isso é característica de um controle manual. Às vezes, no final do expediente, o operador tinha que preencher um formulário para passar a máquina, para passar o turno, para o turno seguinte. E ele, na pressa, olha que eu estou defendendo o operador, viu? Estou sendo muito politicamente correto. Ele, na pressa, preenchia os dados de maneira chutada, ok? Agora, imagina isso vindo para a nossa realidade da quarta revolução industrial. Isso chega nos equipamentos que controlam o processo de maneira automática. Está entendendo essa mudança de paradigma? Está entendendo essa transição? Ela é fantástica, porque tira o erro humano como variável do processo, ok? Outra característica, automação digital com sensores, com identificação de produtos, condições operacionais e linhas flexíveis. O que é isso? Tudo que eu falar aqui, eu posso lhe dar um exemplo, porque eu vivi a vida toda nesse meio. Olha só. Quando a máquina quebrava, ou quebra até hoje, porque não significa dizer que porque a gente está em 2020,
as fábricas já estão adaptadas para a quarta revolução industrial. Nem de longe eu quero dizer que a realidade é essa, ok? Para que você não fique iludido, eu não estou aqui preconizando uma mentira. Eu estou dizendo que nós estamos vivendo uma transição, mas que ainda não é realidade na maioria das empresas e muito menos no Brasil. O Brasil está pelo menos 10 anos atrasado nesta transição. Mas deixa eu enfatizar esse tópico que eu te disse aqui agora, tá certo? Quando a máquina quebrava, ficava todas as pessoas envolvidas naquela atividade, desde os operadores, a mecânicos, a eletricistas, a engenheiros, a supervisores, todos os níveis hierárquicos, com o objetivo de que a máquina voltasse ao seu funcionamento o mais rápido possível. Ok? Tranquilo? Isso é normal? É assim que funciona uma fábrica. A automação digital com sensores com identificação de produtos quer dizer que o sensor está conversando com o computador da máquina. Você entende essa conversa que eu estou me referindo, tá certo? É uma metáfora. Ele está conversando eletronicamente. Então, ele informa o computador da máquina que ele está com o problema. Uma vez que ele informa o computador central da máquina, que eu já disse a sigla anteriormente, chamado CLP, aquela informação é valiosíssima, porque direciona ao pessoal responsável pela manutenção a que o equipamento retorne à condição operacional. Você já imaginou o ganho de tempo em relação a isso? O ganho de tempo é enorme. Eu já passei, pessoal, por paradas de máquinas de dias seguidos. Você não tem ideia. Eu já virei noite em fábrica. Minha esposa está me ouvindo aqui gravando essa aula. Ela é uma testemunha viva. Várias e várias vezes eu virei a noite em fábrica para que a máquina voltasse à sua condição operacional. Eu trabalhava o dia todinho, emendava com a noite, o dia amanhecia e eu emendava com o dia seguinte. Eu já passei 36 horas seguidas numa empresa para que a máquina voltasse à sua condição operacional. Me entenderam agora? Outra realidade é a quarta revolução industrial. Eu não teria passado por essas 36 horas, porque os sensores inteligentes, eles estão se comunicando e comunicando com o computador central, o CLP, o cérebro. Eu já trabalhei com máquinas com 6 PLC, para você entender. 6 PLC, 6 computadores, um para cada parte da máquina. E eles concentravam as informações num gabinete central, que a gente chamava de host. Host em inglês quer dizer anfitrião. Aquele mainframe, ele supervisionava os outros PLCs. Mas os sensores não eram inteligentes. É diferente. Há uma diferença entre a terceira revolução industrial, que eu falei, da robótica, da automação, com a quarta. Na quarta, os sensores são inteligentes. Eles mandam informações do seu estado. Ok? Outra característica, sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de produtos. Sistemas integrados de engenharia, a gente vai ver mais na frente, é o Cyber Physical System. Sistemas que interagem entre si. Não é só um sensor. Presta atenção. É máquina conversando com máquina, que é o machine to machine, que a gente também vai estudar. E os sistemas físico-cibernéticos. Parece termo assim de filme de ficção científica, mas não é. Já é realidade em várias fábricas, que a gente chama plantas, ok? Quando eu chamar aqui planta, não pense no reino vegetal, pense assim. Fábricas também são chamadas de plantas. Isso já é realidade em várias fábricas espalhadas pelo Brasil. Quais são as fábricas que as tecnologias disruptivas chegam primeiro? Você sabe quais são? Eu posso lhe antecipar aqui, para você saber. As primeiras fábricas em que as tecnologias disruptivas chegam mais rápido são aquelas do setor automotivo. Eu posso até lhe dar um exemplo. É a Fórmula 1, essas corridas de carro de Fórmula 1 que acontecem, são, na verdade, laboratórios de teste.
testes de novas tecnologias, de novos componentes, de novos materiais. E isso, uma vez consolidado, ele chega no chão de fábrica, ele chega nos projetos de novas máquinas e equipamentos. Ok? Outra característica, manufatura aditiva, prototipagem rápida e impressão 3D. Pessoal, isso é um ganho fantástico em termos de tempo. Sabe em que parte? Na troca da peça defeituosa, que a gente chama spare parts. São peças reservas, se eu for traduzir o termo. Quando um componente dá defeito, quando uma peça quebra, se você não tiver em estoque, a máquina fica parada. Até você solicitar o seu fornecedor, que pode ser em outro estado ou em outro país, e você fica esperando. Por que acontece isso? Pense comigo, esse curso ele é muito abrangente, tá certo? Eu abro o leque aqui para vários raciocínios. Eu costumo dar aula assim, fazendo você pensar comigo. Eu não só estou trazendo conteúdo aqui, jogando na sua cabeça. Eu faço com que você abra seu raciocínio. Pense comigo. Se eu fosse ter todos os componentes que tem numa máquina, no almoxarifado, concorda comigo que é como se eu tivesse outra máquina reserva, parada, esperando queimar um componente para que eu tirasse aquele componente e trocasse na máquina. Já imaginou o custo disso, pessoal? Pensa comigo. Então, evidentemente que no meu almoxarifado não tem todas as peças reservas. Olha o que eu estou chegando. Eu falei de prototipagem, manufatura aditiva e impressão 3D. Significa que eu não preciso ter a peça reserva. Se caso ela dê defeito, eu construo a peça. Você já imaginou o ganho de tempo que tem nisso? Em vez de eu solicitar uma peça que venha dos Estados Unidos, da Suíça, do Canadá, do Japão, de países onde eu, trabalhando nas fábricas, já tive que pedir através do setor de compras de materiais, aquisição de componentes importados que levava até uma semana para chegarem. Enquanto isso, a máquina está parada. Se a produção é em linha, entenda o que é a produção em linha, uma máquina faz uma parte do processo de manufatura, entrega para outra máquina, dá continuidade àquele processo de manufatura. Isso é uma produção em linha. Quer dizer, se uma máquina para, toda a área para, toda aquela linha de produção para, porque ela vai impedir que a máquina anterior continue produzindo e vai impedir que a máquina posterior dê continuidade ao processo produtivo. Estão me entendendo, gente? Então, impressão 3D é uma revolução. É uma revolução industrial, que não só chegou na indústria. Pense, chegou nos hospitais, chegou nos aeroportos, chegou nos centros de decisão do poder, nos governos. Você não imagina a abrangência disso. A abrangência é todos os setores que compõem a sociedade, todos os ramos de negócios, todas as economias mundiais. Estão me entendendo, gente? Então, isso é uma revolução não só apenas no chão de fábrica. A gente fala em fábrica porque as tecnologias disruptivas chegam primeiro nelas, mas elas se expandem para outros ramos. Você já deve ter ouvido falar na televisão, já passou até no Fantástico, cirurgia com o apoio da robótica. Ou seja, o médico pode estar num país e o robô fazendo a cirurgia no Brasil, no paciente. E o médico manuseando as partes do robô, pensa comigo, bisturi, a colocação dos pontos no paciente através de robótica. Com câmeras, o nome disso é laparoscopia, você insere uma câmera no paciente, ou seja, a invasão é muito menor. Você já ouviu falar do termo cirurgia minimamente invasiva? Eu vou logo dizendo, eu não sou médico, mas eu estudo. Para ver esse curso aqui, a gente tem que estudar, a gente tem que parar para ler. Você já deve ter ouvido falar de cirurgia minimamente invasiva. O que é aquilo? É aquela cirurgia que não precisa abrir o paciente do pescoço à virilha. Pronto. Você pode até rir comigo, parece cômico, né?
As cirurgias que o médico, que a equipe médica tem que verificar tudo que está acontecendo com o paciente, elas são extremamente invasivas, ou seja, elas invadem o paciente. Você tem que abrir o estômago, tem que abrir o abdômen, tem que separar os órgãos, tem que colocar os órgãos fora do paciente. Você já imaginou a cirurgia nesse nível? Vamos lá dar um exemplo. Um câncer no intestino. Você tem que tirar o intestino do paciente. Agora, o que é uma cirurgia minimamente invasiva? É quando você coloca uma câmera no interior do paciente. Quando você penetra através de um pequeno orifício, uma mão robótica, porque ela é fina, e lá dentro ela abre pinças. Ela consegue fazer um corte a laser. Ela consegue fazer um ponteamento minúsculo, mínimo. Isso é uma evolução, não é? Me responda, pensa comigo. Isso é uma evolução ou não é? Por isso que a gente chama que a quarta revolução industrial, ou indústria 4.0, é uma evolução ou uma revolução. É uma evolução do ponto de vista da tecnologia e uma revolução em termos de sociedade, porque ela veio para mexer com todas as áreas, ok? E por último, nesse tópico aqui do slide, simulações e análise de modelos virtuais. Deixa eu parar nesse tópico. Antes, quando você ia fazer uma mudança de uma máquina, de um equipamento, de um processo, e vocês devem ter chegado a ver isso, você fazia uma simulação através de protótipos. Vou dar um exemplo para você entender o que é um protótipo. Pense no lançamento de um edifício. Você chega na sala onde está o corretor de imóveis, o vendedor. Tem lá o quê? A planta do edifício, o protótipo do edifício em miniatura. Aqui ele encomendou no escritório de arquitetura que trabalha com isso, um protótipo. Aquilo foi desenvolvido em madeira, em gesso, em cerâmica. Estão me entendendo, gente? Outra coisa é isso ser desenvolvido no modelo computacional, que a gente chama simulações e análise de modelos virtuais. Então, chega o cliente numa imobiliária para comprar o imóvel que está em construção, ele não precisa mais ver aquele protótipo feito em madeira ou em gesso. Ele vai ver a imagem 3D dos cômodos. Ele vai percorrer os cômodos do apartamento com óculos de realidade virtual aumentada. Está entendendo? Olhe como o nível é outro. Ele coloca o óculos de realidade virtual aumentada e é como se ele estivesse andando no apartamento. Ele vai ter noção dos espaços. E evidentemente que esse apartamento feito em modelos virtuais, ele já tem a decoração, ele já tem os móveis, ele já tem os eletrodomésticos. Então você tem uma sensação real de como pode ficar o seu apartamento. Está entendendo que é outro nível de visualização, em vez de você estar olhando para um protótipo desenvolvido em madeira ou gesso? Tranquilo, gente? Estão percebendo a evolução? Isso é a indústria 4.0. Aí tem alguns termos aqui da TI, da tecnologia da informação, como elementos finitos, fluido dinâmica computacional. Eu tenho até um consultor na expertise, na minha empresa, que dá aula, que ele está fazendo exatamente um curso de fluidodinâmica computacional. O que é fluidodinâmica computacional? Posso te dizer aqui, dar uma palhinha, tá certo? É como os fluidos se movimentam nas tubulações, lendo suas características de pressão e velocidade. Então, você pode simular, por exemplo, a vedação de uma torneira. Eu estou trazendo para o ramo da engenharia civil, tá certo? Para a gente explorar outros âmbitos, não apenas a eletrônica e a mecânica, que eu já falei demais. Imagine que a indústria, tubos e conexões Tigre, você já deve ter ouvido falar, tem aí na sua cidade. Tem no Brasil todo, tá? Ela tem vedações nas torneiras. Como eu consigo prever o tempo de vida de uma vedação dessa, para que a torneira não vaze? Hoje em dia existem programas de computador, que é exatamente isso, fluidodinâmica computacional, em que eu simulo o tempo de vida de uma torneira como se tivesse saindo água a uma determinada pressão, ok? Isso é a lei de Pascal, que você deve ter estudado em física.
Então, eu consigo simular componentes e, com isso, eu barateio, eu diminuo o preço, eu diminuo o custo de peças e componentes. É bom ou não é? Quando a gente traz a tecnologia a favor da redução de custos, todos são beneficiados. Eu vou conseguir vender mais peças, eu enquanto fábrica, e você, enquanto consumidor, vai poder comprar mais componentes, mais eletrodomésticos, mais gêneros de necessidade, não só alimentícios, como vestuário, calçados e tudo que lhe cerca. Está entendendo? É através desses programas da quarta revolução industrial e, entre outros, para projetos de comissionamento. Para quem não sabe, comissionamento é a configuração dos equipamentos durante a sua partida, durante o seu startup, ok? Você tem que comissionar, você tem que configurar, tem que colocar parâmetros, porque as máquinas, elas vêm com o computador, então você tem que inserir um programa nesse computador para que a máquina comece a funcionar, e depois você vai ajustando a máquina até ela chegar na velocidade nominal a qual ela foi projetada. O que é isso? Projeto e comissionamento, só que feito de forma rápida, digital. Eu já participei de automação de fábricas, não foi uma nem duas, foram várias, em que a gente passava 9 meses comissionando uma linha de produção para que ela viesse a produzir em plena velocidade. Hoje em dia isso é feito em questão de dias, porque os componentes estão conversando. E eles estão dizendo a melhor maneira que eles trabalham. Ok, gente? Entenderam? Esse slide, ele não tem imagem, não tem vídeo, mas ele tem termos da quarta revolução industrial, ok? Vamos em frente? Agora tem a imagem. Eu falei antes, aquele vídeo, aquele slide, tinha texto, mas aqui tem tudo que eu lhe falei com imagens. Você tem a manufatura 4.0, você tem o CPPS, que é o quê? Cyber Physical System, os sistemas físicos cibernéticos. Você tem uma fábrica inteligente, ó, Smart Factory, e você tem tudo que arrodeia a fábrica, o seu entorno. Ou seja, a indústria está em integração total com o ambiente. Para que você possa me entender melhor, eu vou lhe dar um exemplo. Você vai ficar de boca aberta, mas depois eu vou passar um vídeo e você vai ver em funcionamento o que eu vou lhe dizer. Olha só, o que é uma fábrica em integração total com o ambiente? Eu vou lhe dar um exemplo de uma realidade que existe hoje nos Estados Unidos, em algumas cidades. Você tem uma geladeira na sua casa, o seu refrigerador, tá certo? O seu refrigerador da quarta revolução industrial, da indústria 4.0, ele tem um computador, ele tem um cérebro. A mercadoria que você coloca dentro do seu refrigerador, ela tem um sensor, que a gente chama RFID, que é a sigla de radiofrequência, tá certo? O que é isso? Cada mercadoria que eu coloco na geladeira, ela se comunica com o computador central dizendo, olha, eu sou leite, olha, eu sou refrigerante, eu sou doce, eu sou margarina, eu sou uma caixa de ovos, eu sou um bolo, eu sou um pudim. Você está entendendo minha brincadeira? Mas é isso mesmo. O sensor, quando você abre a porta, que você coloca a mercadoria dentro do seu refrigerador, ele informa ao computador central que mercadoria ele é. Olha só, presta atenção, tá certo? Você vai entender essa integração. Parece ser difícil, mas eu estou explicando na verdade como é. E o vídeo seguinte vai te mostrar. O computador ele faz o inventário. Você sabe o que é o inventário? Uma lista. Numa fábrica a gente chama lista de peças. Na geladeira é o inventário das mercadorias que tem ali. Então você tem um leite de longa vida dentro do refrigerador. Está lá, tá certo? Uma hora, um dia você vai consumir. Quando você abre a porta, que você tira aquele leite de longa vida, o computador detecta que foi dado uma baixa no seu estoque. Veja que coisa fantástica. Sabe o que ele faz com essa informação? Ele sabe que sua geladeira está sem aquela caixa de leite longa-vida.
ele se comunica com o supermercado onde você adquiriu o leite de longa-vida. O supermercado se comunica com a indústria que processa o leite, que a gente vai dizer, indústria fabrica leite? Não, gente, o leite vem da vaca, tá certo? Só que ele foi manufaturado, ele foi esterilizado, ele foi pasteurizado, ele foi envasado, e aquela embalagem recebeu um código. Então, o supermercado é informado que foi dado uma baixa naquela caixa de leite. Agora, imagine isso vindo de várias casas, de vários refrigeradores. O supermercado sabe o ponto de ressuprimento. Essa informação é valiosíssima. O ponto de ressuprimento ou de reabastecimento. O que é que ele faz? Ele se comunica com a indústria. Sabe o que é que eu digo ele? Na verdade, são os componentes que estão se comunicando. Estão me entendendo? Agora caiu a ficha. Quando eu digo você tira, na verdade é a embalagem que se comunicou com o computador. Quando eu digo a geladeira se comunicou com o supermercado, na verdade foi o computador da geladeira. No supermercado também tem um computador central que ele tem um inventário de tudo que tem ali. Então ele sabe que aquela mercadoria, pensa assim, 50 mil residências retiraram o leite da geladeira. Então ele sabe que vai ter que reabastecer aquela prateleira, o seu depósito de leite. Estão me entendendo, gente? Veja como é a fábrica integrada ao meio ambiente, ao ambiente geral, que informa a indústria. A indústria vai informar os seus fornecedores. O que é isso? Supply Chain Management, gerenciamento da cadeia de suprimentos, ou seja, toda a cadeia de suprimento conversa. Você já imaginou esse nível de tecnologia? Isso é indústria 4.0. Os elementos da cadeia de suprimento, eles interagem e faz com que a fábrica passe no momento exato para suprir a necessidade do supermercado, que o fornecedor de matéria-prima do leite, como por exemplo a caixa longa-vida, do leite de longa-vida, não é produzida na indústria onde invasa o leite. Ela já vem de outro fornecedor que também recebe essa comunicação. E ele manda, sem necessidade de pedido, a reposição da caixa, da tampa, do rótulo. Estão me entendendo, gente? É fantástico ou não é? Isso é indústria 4.0, a integração das fábricas com o ambiente total da cadeia de suprimentos. Vamos ver um vídeo sobre este fato que eu estou lhe falando. Existe uma empresa chamada Vodafone, é uma multinacional, tá certo? Que ela já tem vídeo demonstrando como isso acontece. Você vai ver um ser humano interagindo com os equipamentos da sua casa, interagindo com os equipamentos do seu trabalho, interagindo com o trânsito, interagindo com as vias, com os meios de transporte, e você vai ficar deslumbrado com o que você vai ver, ok? Me acompanhe.